Oi, hoje é resenha do conto, ou novela de Peronella, escrito por Giovanni Boccaccio aqui do seu Decameron, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Não faz muito tempo, em Nápoles, um pobre homem casou-se com uma mulher bonita e volúvel chamada Peronella. Ambos tinham escassos recursos e levavam a vida como podiam, ele trabalhando de pedreiro e ela a afiar em casa. Esse é um trecho ali do começo da novela de Peronella, escrito por Giovanni Boccaccio, que conta a história, obviamente, desta senhora, a Peronella, e do seu marido. Bom, para falar a verdade, a gente nem fica sabendo o nome do marido. Mas o que vale sim é que ele é um sujeito esforçado. Todo dia ele sai para trabalhar bem de manhãzinha ou para procurar emprego, né? Caso ele ainda não tenha para aquele dia exatamente. O que vale então aqui dessa história desse casal que vive numa situação bem precária, afinal de contas são pobres, quase miseráveis para falar a verdade, né? Mas o que importa é que um certo dia, ao retornar de uma tentativa de arranjar um novo emprego, o senhor marido de Peronella acaba descobrindo que justamente lá, poxa, naquele dia não tem condição de arrumar nada, porque na verdade é um feriado, é um dia santo, então ninguém está trabalhando ou querendo contratar alguém para fazer algum serviço, por exemplo, né? Então, claro, ele é obrigado a voltar para casa. E quando ele chega em casa, ele encontra a porta fechada. Ele estranha aquilo, mas o que está acontecendo? Bom, nós, leitores, sabemos é que tem um outro homem lá dentro da casa dele. E você consegue sacar o que está acontecendo, né? Mas o que vai acontecer daí? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Sim, temos aqui mais uma historinha bem rápida, curta, mas com toda aquela sagacidade dos personagens aqui que Giovanni Boccaccio oferece no seu Decameron. Sim, aquela coisa de um enganar o outro, como sempre acontece na maioria das histórias aqui dessa obra. E no caso aqui temos uma coisa diferente do que tradicionalmente acontece, né? Geralmente são os homens, aqui nessas curtas histórias, que fazem um papo furado para as mulheres, as enganam e conseguem lá aquilo que todo homem quer da mulher. Vocês também sabem do que eu estou falando, não preciso dar detalhes. Bom, é exatamente isso que está acontecendo por aqui, mas, na verdade, talvez seja o viés contrário, pois é isso exatamente que a pessoa que está contando a história aqui da vez está expondo para os ouvintes. Sempre lembrando, né, Decameron é uma história onde um grupo de pessoas ficou contando histórias uns aos outros. Então, o sujeito da vez, se eu não me engano é o Filóstrato, está dizendo para os outros ouvintes que sempre vale lembrar, né? São 7 mulheres e 3 homens. Então ele diz para a audiência dele que, sim, essa coisa do homem sempre enganar a mulher, principalmente os maridos, enganar as suas esposas, devia ser algo que podia ter o seu revés também. Sim, as mulheres também têm o direito de enganar os homens, os seus respectivos maridos. E daí, claro, se torna óbvio, né, que Peronella, sim, está enganando o seu marido. Aliás, uma coisa curiosa, né, durante toda a história aqui, a gente não fica sabendo o nome do marido, mas fica sabendo o nome do amante de Peronella, que está ali dentro da casa dela, fazendo ou tentando fazer algumas coisinhas. O nome dele é Gianello. E claro, né, quando o marido chega assim repentinamente, voltando muito tempo antes do que ele deveria, por aquele motivo que eu já disse, né? É feriado santo, então ninguém trabalha, ele tem que voltar para casa. E claro, ele corta o barato de Peronella e de Gianello. Obviamente, ele tem que se esconder, porque a casa está toda trancada. Aliás, o maridão fica bem contente de encontrar a casa trancada, mas isso também é um detalhe que eu não vou dar muitas pistas para vocês. De qualquer forma, sim, o que temos então, quando ele finalmente entra em casa, é que sim, a Peronella vai passar uma conversa nele, justamente para inverter a situação, né? Que é sempre o homem que engana a mulher. Não, a mulher também pode enganar o homem, é o que ela vai fazer exatamente. Vai passar um papo furado para cima do maridão que não tem tamanho. E aí sim, a história fica super curiosa, aquela situação de saia justa, tremenda, que sempre gera uma cena muito engraçada de ser vista. Claro, né? Desgraça dos outros sempre é fresco para os que ouvem, obviamente. E uma coisa mais que eu posso dizer a respeito dessa história, já que eu não posso dizer muitas coisas, é algo que é alertado pela própria pessoa que está contando esta narrativa para os seus amigos. É por 2 vezes que a esposa engana o marido.
para você ver como sim há uma certa complicação. Como sempre acontece em todas as histórias aqui de Decameron, né? Sempre não é apenas um probleminha que acontece, são problemas seguidos aos outros. Às vezes, claro, uma outra história aqui foge à regra e acontece apenas uma dificuldade, mas aqui não, já temos duas, como é relatado pelo narrador da história. Sim, Peronella pronta 2 vezes para cima do marido. A segunda vez é até um absurdo maior, mas claro, fica mais pitoresco ainda, e aí efetivamente que a galhada começa a crescer, se é que vocês estão me entendendo também. De qualquer forma, essa história aqui, curtinha, mas é muito bem executada pela proposta das histórias aqui de Decameron, que é justamente aquela coisa que eu já havia comentado, que são as coisas da enganação, de tentar levar vantagem em cima do outro. Sim, Decameron vai sempre por aí. E não é nem pra gente achar um absurdo como as pessoas podem ficar enganando umas às outras. Na verdade, é a coisa da situação do momento. Sim, é uma história muito divertida, gostei bastante e eu posso até dizer que é uma das melhores que temos aqui nesta pequena seleção, né, de 10 contos entre todos os 100 que compõem Decameron. Por isso, para esta novela de Peronella, escrita por Giovanni Boccaccio, eu atribuo 4 asteriscos. Eu me diverti bastante e claro que eu gostei de tudo. E olha só que curioso, falando em casais, amanhã teremos mais alguns deles aqui em O Volume do Silêncio de João Antonello Carrascosa e mais uma história curtinha do autor. E claro, semana que vem retornamos a Decameron de Giovanni Boccaccio com o seu penúltimo conto. Sim, estamos encerrando mais um livro aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto. E tchau!